Agora o que temos? Nós já falamos dos delegados. Muito bem, olha. Quase que eu pulo a ordem aqui, ia judiar dela deixar para o fim do programa por um equívoco meu, mas ainda bem que eu olhei aqui para o meu roteiro. E é o seguinte, nós estamos recebendo mais uma vez a nossa querida doutora Vera Ângelo, nossa parceira aqui de toda semana, e que hoje tem um assunto que eu tenho certeza que te interessa, que interessa alguém da sua família, da sua convivência, que interessa um colega de trabalho. Não, olha, não tem, eu duvido que você não conheça pelo menos uma pessoa, se é que você mesmo não passou pelo problema, que não tenha sido vitimada pelo estresse, pelo tal do estresse, do danado do estresse. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Esse bicho morde, não morde? Morde. Obrigado pela sua presença. Então Obrigada. Conta pra gente, como é que é? O estresse chega a ser um problema, um problema de saúde pública mesmo, né? Hoje eu deixei pra gente falar de um assunto muito interessante, que é o burnout. Burnout é uma síndrome do estresse relacionado com o trabalho, né? Burn quer dizer queimar, out pra fora, né? Então, quantas vezes você, outras pessoas que você conhece, tem isso, nossa, eu não aguento mais esse meu chefe, não aguento mais esse lugar de trabalhar. Sim. E você sabe as profissões que têm mais risco de burnout? Jornalismo. Jornalista. Jornalista, profissional. Eu já pensei, sinceramente, em matar pelo menos uns 5 ou 6 chefes, mas desisti. Eu aprendi a respirar fundo. Você sabe que eu adorava fazer concurso público, né? E eu entrava e minha mãe brigava comigo, né? Porque eu assumia e saía logo, né? Eu logo descobri que eu não dou para ter chefe. Então eu sou minha própria chefe. Então quando eu fico estressada, eu fico comigo mesma. Desconto, né? Em você mesmo. Mas vamos lá, o burnout. O burnout, ele é uma síndrome em que o paciente ele pode ter manifestações de doença mesmo. Então, ele tem dor de cabeça, ele tem dor de estômago, ele somatiza, ele começa a procurar vários médicos por um problema que ele considera que é orgânico. Quantas vezes você já foi no médico e ele perguntou sua profissão e perguntou sobre sua profissão? Sim, sempre pergunto. Né? Então, isso é importante. Eu não sei se você sabe, eu sou médica do trabalho. Né? Eu trabalhei muitos anos em empresa de ônibus e eu falava que eu era a dama da lotação, né? Porque eu trabalhei em empresa de ônibus. E assim, o motorista de ônibus é um que tem mais estresse, ainda mais com essa violência, assalto, cobrador, né? É uma coisa... Trânsito, né? E a área da saúde também é uma área muito importante. Pressão. Né? Eu tenho um grupo de alunos da faculdade, eles publicaram ano passado um artigo sobre burnout na área de saúde. Né? Então, os profissionais médicos, enfermeiros, eu trabalhei na prefeitura um tempo, foi uma das primeiras coisas que me fez pedir demissão, eu fui agredida por um paciente. Né? Isso é muito comum nos postos de saúde, da periferia. Isso, então o que acontece? Nós não temos uma condição de trabalho adequada, a gente não tem segurança. Outras vezes, por exemplo, você já viu na televisão, o médico faz uma reclamação que ele não tem material para trabalhar, e ele é demitido pelo chefe dele. Né? Algumas profissões... obviamente, basta fazer uma rápida análise assim, você vai ver que elas têm que ser mais propensas, né, a esse tipo de estresse. Gente, você falou de motorista de ônibus, meu Deus, deve ser uma loucura aquilo ali, uma loucura. Sinal, engarrafamento, buzina, passageiro mal educado, xingando, gente apressada, gente estressada, né? Calor muitas vezes intenso. Postos de saúde, lidar naquele clima ali de tensão, porque quem está procurando um posto de saúde está com dor, ou está levando alguém, um filho, um parente que está com dor, que está passando mal. É um ambiente de tensão, né? Exatamente, essas imagens que acabaram de passar, você vê que tem profissional da área de saúde, tem pessoas que trabalham em empresa, elas são constantemente cobradas. Tem relatório para apresentar, o chefe não quer saber, me entrega o relatório agora. Mas às vezes você não tem condição, você depende de um colega entregar o resultado. E o que a gente vem falar que isso é um problema de saúde pública. Né? A pessoa, às vezes, nessa situação que nós estamos, 14 milhões de desempregados, você acabou de falar. Entende? O que acontece? A pessoa, às vezes, ela está doente. Eu tenho visto muito isso. O paciente chega lá no consultório e fala, doutora, pelo amor de Deus, não me dá um atestado, não. Finge que eu não estou doente. Eu conheço casos de acidente de trabalho. O paciente tem um acidente de trabalho na empresa, ele esconde do chefe, para quê? Para não ser mandado embora. Ele precisa produzir, ele precisa garantir... produzir, né? O tanto de hora extra que estão sendo impostas às pessoas, porque em várias empresas o número de funcionários tem sido reduzido à metade. Então, os que estão lá têm que trabalhar o dobro.
né? Que condição de trabalho que você tem? Né? Você não descansa. E é necessário que você tenha um lazer, que você vai no cinema, você vai no teatro, você coma bem. Você tem dinheiro para fazer isso? O salário da gente está reduzindo, né? Então, quer dizer, você não come bem, você não dorme bem, você não tem como se divertir com a sua família. Você chega em casa, todo mundo está tenso, isso aí vai manifestar na sua família e no seu trabalho também. É um ciclo vicioso, né? Isso eu tenho visto lá no consultório, o número de doenças relacionadas com a profissão tem crescido muito. E tudo que angustia, né? Me corrija se eu tiver errado, tudo que é amargura, que angustia, que entristece, vai surgir num determinado momento sob uma forma de doença mesmo, sei lá, de dor, de coceira, ela vai, aquilo ali vai uma hora... Você sabe que eu tenho tratado muitos pacientes com bolos, é um bolo na garganta, ele sente que tem uma coisa que não está descendo. A última paciente minha do dia hoje foi isso, antes de vir para cá. E ela falava, doutor, ela queria que eu fizesse o exame, eu quero fazer endoscopia. Eu falei, mas quantas endoscopias só eu já fiz? Já fiz 11. Né? Eu falei, mas não tem necessidade. Aí fui conversando com ela, o bolo era o quê? Da vida dela. Né? Ela falou, eu estou no emprego, que eu estou sendo pressionada, eu não gosto do que eu estou fazendo, mas eu não tenho como mudar. Se ela pedir demissão, ela vai arrumar outro emprego. Você conhece alguém que pede demissão hoje em dia? Porque eu já fiz isso várias vezes, não gostei do emprego, vou lá e troco. Hoje você tem coragem de fazer isso? Hoje o mar não está para peixe. Não está. Né? Então a gente tem que aceitar isso leva a um processo de adoecimento. Então as pessoas que estão assistindo, elas têm que ter consciência disso, parar e pensar, peraí, por que eu estou adoecendo? Né? Eu vou no médico 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o médico fala, você não tem nada, pede exames, pede exames. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. O burnout é uma coisa que precisa ser mais discutida. Né? Aquela falta de ar que é muito comum, a gente vê pessoas assim, eu passei por isso, tive isso, e achava que era um problema de pulmão, alguma coisa assim, e era só estresse, só ter aquela coisa de puxar. Aí hoje eu vejo as pessoas fazendo isso, eu falo, ó, eu sei o que é isso, né? E que é horrível, a sensação de falta de ar. Você imagina que a primeira coisa que vem à cabeça é que você está com algum problema realmente pulmonar, que você não está, seu pulmão não está funcionando, né, da maneira adequada. Mas não é. Não é nada, é pura tensão. Isso. Outra coisa, taquicardia, dor no peito, né? Quantos pacientes são atendidos nas unidades de emergência porque está com dor no peito? E é uma forma interessante do organismo se defender. Porque se eu estou com dor no peito, eu tenho como trabalhar? Não. Então eu adoeço para o quê? Para diminuir o meu ritmo de trabalho. Porque se eu estou bem, eu estou sentindo bem, como é que eu vou justificar que eu não vou ao meu trabalho? Né? Então, assim, as pessoas, elas não conseguem ver essa distinção entre o adoecer e a questão do trabalho, a questão da alimentação, a questão da família. Ele acha que ele é um super-herói. Você não é um super-herói? Muitas vezes o que fica colocado para a pessoa, a alternativa que lhe resta é ser super-herói, mesmo sem muita vocação para isso. Como se fosse, o cara esconde que está com um problema. O cara esconde um acidente de trabalho, ele esconde que está com um problema, uma dor, um desconforto, porque ele não quer parecer para o patrão, para a empresa, ele não quer parecer que ele é fraco. Você sabe que é interessante? Eu sou perita da justiça e frequentemente a gente pega processos de pacientes que simulam acidentes de trabalho, simulam doenças para ter um ganho da empresa. E hoje a gente está vendo muitos pacientes o contrário. O paciente adoecendo, o paciente com dificuldade, o paciente com acidente, e ele finge que não está tendo nada. Para quê? Para poder manter o vínculo empregatício. Então, acho que é um alerta para todo mundo que você está fazendo aqui. Eu acho que é super bacana isso, para que você tenha, pelo menos, se entenda como pessoa. Você consiga falar assim, não, peraí, eu tenho direito de adoecer. Né? Eu sou uma pessoa. Né? Agora, quando você tem 2, 3 filhos, mulher, esposa, que não trabalha, todo desempregado, você vai fazer o quê? Vai ter um burnout, né? Vai ter cabeça explodindo. Não, né? É tão simples, né? Não é tão simples. Não é todo mundo que pode falar, ai, meu Deus, eu não aguento mais, vou para Paris 15 dias, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Acho que ninguém, né? Ultimamente. Né? Eu acho que deve ser extremamente relaxante, aquelas gôndolas de Veneza, né? Que deve ser extremamente, não conheço, mas deve ser relaxante, você põe os pés para cima e o cara canta, mas não é todo mundo que está podendo, né? Não, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que viver com o que a gente tem e viver bem, né? Mas, mesmo assim, a pessoa se reconhecer como ser humano, você não é super-herói, você tem direito de adoecer, sim, é mais ou menos esse o recado, né? O recado é esse, né? E conseguir ver que se você foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes em médicos diferentes e ele não acha nada de orgânico,
O burnout é uma doença e a gente quer negar. Né? Igual problemas psiquiátricos, a pessoa fala, não, ele só tem uma depressão, só uma depressãozinha. Depressão é uma doença grave, burnout é uma doença grave. Então a gente tem que ter essa aceitação, porque só depois que a gente aceita, a gente pode tratar, né? Ok. Obrigado. Foi um prazer. Mais uma vez pela sua presença. Semana que vem, você até antecipou. Pode falar? Claro, vai ser fantástico, e ninguém pode perder, né? Nós vamos falar semana que vem sobre ser saudável pode ser um problema. Nós vamos falar de ortorexia, vigorexia, anorexia nervosa. Então, são assuntos bem atuais. Aquela piração de quem quer comer tudo saudável, tudo orgânico, né? Eu acho que eu tenho algumas restrições contra isso. Nós vamos tratar disso semana que vem. Vamos falar sim. Obrigado, querida. Olha,